Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @chubcoworking. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do Empreendedor Raiz. Eu, mais uma vez, Guilherme Oliveira, fundador do C-Hub Coworking, estou aqui em mais um episódio como uma fera. Thiago Fernandes, ele que é CEO e um dos fundadores da Autofosse, uma startup potiguar que vem fazendo um belo trabalho, inovando dentro de um setor tradicional, que nos últimos anos vem sofrendo drásticas transformações, e hoje o assunto que a gente vem tratar com o Thiago é inovação em setor tradicional. Thiagão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E cara, antes da gente entrar dentro desse assunto, eu queria que você trouxesse aí pro pessoal, como diz o Rafa Velar, o GB 001 da tua história. Boa. Então, beleza. Guilherme, muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente falar sobre empreendedorismo, inovação, sobre business acima de tudo, né? E também o mercado potiguar e o mercado nacional. Então, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz por estar aqui e falando sobre o GB 001, né, como você falou. Bem, a Autofosse, ela fez agora recentemente, no início de junho, 5 anos de empresa, né, de CNPJ aberto, né? Então, a Autofosse, ela começou em 2015 com CNPJ aberto. A gente estava na incubadora tecnológica Natal Central, né, que fica lá no IFRN, mas o negócio todo ele foi formatado em 2014, quando eu ainda estava atuando numa agência aqui em Natal, e eu fui convidado para ser head de marketing nessa agência. A gente tinha como missão desenvolver uma estratégia de geração de leads para um grupo de concessionários aqui em Natal, né? Em 2014, o pessoal deve lembrar, o mercado automotivo estava numa crise tremenda, o modelo tradicional de publicidade e marketing já não estava mais funcionando, né? Que era como? Gaste muito dinheiro em outdoor, revista e jornal e tenha clientes na sua concessionária. Vocês devem lembrar que em 2013, 2014, o ato de ir à concessionária era uma verdadeira festa, né? A gente tinha concessionários aqui em Natal que contratavam pula-pula, pipoca, carro de som, e a família passava o dia inteiro na concessionária se divertindo vendo carro, né? Só que a chave sempre vira, né? Então, em 2014 a crise chegou, as pessoas não iam mais às concessionárias passar dias ou passar horas visitando e conversando com os vendedores. E aí as concessionárias entenderam o seguinte: não vale mais a pena a gente gastar muito dinheiro, a gente precisa de uma maneira mais mensurável, né, e eficiente de investir em publicidade, e foram para a internet. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato com o segmento automotivo, foi nessa agência, e eu utilizei toda a expertise que eu tinha na época, com links patrocinados, e-commerce, mídias sociais, desenvolvimento de estratégias de funil de vendas, de uma empresa que eu tive, que era Fiction Camisetas, que era um e-commerce para o público geek nerd, aqui na cidade. A gente vendia para todo o Brasil através desse e-commerce. E aí foi quando eu desenvolvi, junto com Isa, a minha sócia atual na Autofosse, que ela também era minha sócia nessa empresa de camisetas que fechou as portas, né? A gente faliu, e aí a gente teve que voltar para o mercado, e eu fui para essa agência e convidei a Isa para participar também, né? E aí lá a gente foi desenvolvendo estratégias para esse grupo de concessionária, deu muito certo, a gente começou a gerar muito lead, e lead é um potencial cliente, né? Alguém que entra no site deixa nome, e-mail, telefone, interesse, e aí deu muito certo que a gente foi e acabou ganhando todas as contas desse grupo de concessionários para atuar nessa agência. E aí, para a gente ter mais agilidade em replicar essa estratégia de showroom digital, página de produto, funil de vendas, a gente teve que criar rapidamente um sistema para replicar essa estratégia para as outras marcas do grupo, né?
e outros clientes e funcionários que estavam começando a entrar nessa agência. E a gente criou nessa agência o primeiro MVP da Autofoz, que na época se chamava Concessionária Integrada. Só que, enfim, por oportunidades e conflitos, eu acabei saindo dessa agência, mas saí com essa ideia na cabeça, né? Cara, é um mercado muito carente, é um mercado muito sofrido e é um mercado que tem, assim, uma oportunidade absurda de crescimento, né? Eu já tinha entendido que no Brasil tinha alguns grandes players, mas que não faziam um bom serviço. Faziam, na verdade, até um desserviço com as concessionárias. E quando eu saí dessa agência, eu saí determinado a montar o próprio negócio pela segunda vez, mas no modelo de SaaS, né? Eu vim do mercado de e-commerce, digamos assim, você tem estoque, você tem que fazer esse giro de estoque, mandar confeccionar, depois vender, depois queimar estoque, é uma loucura. Eu quis substituir, nesse caso, os átomos pelos bits, digamos assim. E aí, quando me demiti dessa agência, eu disse, eu estou saindo, eu vou montar esse negócio. E ela falou, eu estou dentro também. Ela foi e se demitiu da agência também. Isso era em meados de agosto de 2014. Até outubro, o que foi que eu fiz? Eu conversei com todas as concessionárias aqui de Natal, entendendo seus principais problemas, dores e necessidades e desafios na parte de vendas. Em seguida, eu voltava para cada um deles com a proposta de solução, e era um PowerPoint da vida baseado em tudo que eles tinham me falado. Nessa época eu estava lendo fortemente o livro Manual da Startup, do Steve Blank, e a Startup Enxuta, né, do Eric Ries. E eu fui aplicando justamente tudo que os caras falavam, né? Claro, adaptado à necessidade. No final de novembro eu tinha validado a ideia do problema, né? Tinha validado a hipótese do problema, a hipótese da solução, e eu tinha validado também a hipótese do preço. E aí um cliente que me ajudou bastante com isso foi a Ponta Negra Fiat, que foi o cliente 01 da Autofoz, que na época se chamava Concessionária Integrada, e eles compraram o produto, né, a nossa solução, sem a gente ter. E aí eu disse que entregava em 3 meses, tive que chegar para um amigo que ele tinha uma empresa de software e falei, cara, eu preciso desenvolver isso, eu já validei a hipótese do problema, a hipótese da solução, e são essas features aqui que eu preciso desenvolver, né? Aí eu falei, cara, faz um orçamento para mim. Ele falou, beleza, você precisa, eu te faço por 60 mil. Eu falei, o quê? 60 mil é? Mas eu te entrego em 3 meses. Eu falei, putz, eu não tenho 60 mil, eu tenho 15 mil. O que é que dá para fazer com 15 mil? Ele falou, 15 mil, peraí. Cortou. Só dá para fazer essas 10 features aqui, escolha. Eu falei, putz, beleza. Aí eu fui ler mais ainda, tive que pensar mais ainda sobre o que era essencial. Eu falei, tá fechado, faça essas 10 features aqui, 15 mil tá 50% entregue. Quando você me entregar daqui a 13 meses, eu entrego os outros 50%. E aí foi o que aconteceu, né? Eu fechei com esse cliente, pedi um setup, eles me pagaram 50%, que eu já utilizei uma grana de um carro que eu tinha vendido, pedi mais uma grana ao meu pai. O meu amigo entregou o software funcionando no período combinado, eu paguei a ele, o cliente me pagou o restante do setup, devolvi ao meu pai, o negócio começou a funcionar. Em janeiro, a plataforma estava no ar entregando o benefício ao cliente e a gente já atuando no modelo da assinatura, né? Que era um setup mais assinatura. Então, desde o início, a gente já tinha um cliente pagante e a gente passou no processo seletivo da incubadora, já tinha dinheiro para, enfim, pagar os custos fixos do escritório, comprar equipamento, depois contratar um estagiário, depois a gente foi adquirindo mais clientes na cidade, depois saindo do estado e aí foi crescendo. Massa, muito legal esse processo de validação que vocês conseguiram aplicar dentro da Autofoz. Acho que você seguiu a risco o manual e é lindo ver isso. Tipo, eu sou apaixonado por bons modelos de validação, então... Eu também. Muita gente, cara, tem uma ideia mirabolante, ok, pode funcionar, mas como é que você vai validar e dizer que isso de fato vai funcionar? Então, ter achado essas 10 features aí, ter desempenhado todo esse processo de negociação, até colocar o negócio para funcionar, isso aí é onde é que tá a beleza do jogo. Para você ter uma ideia ainda, Guilherme, antes da gente passar para o próximo tópico, mas uma coisa que é interessante é que muito empreendedor acha que o MVP precisa já ser alguma coisa funcionando, já precisa ter algo a ser mostrado para o cliente, né? Na verdade, você não precisa disso. Então, e muitas vezes o empreendedor ele acaba também se atrapalhando na parte da venda, né? Não, para eu vender eu preciso ter a ideia do preço, eu já preciso estar mais estruturado. Isso não é verdade. As primeiras vezes que eu fiz do concessionário integrado, que era o nome da plataforma, que hoje se chama Autódromo, né? Que foi que eu fiz? Antes de eu ligar para a concessionária, eu bolei um script. O Steve Blank até ajuda você a criar esse script lá pelo livro. E era um script bem simples. Eu ligava para a concessionária para marcar a primeira visita, né, que é a visita de entrevista do problema. Eu ligava para a concessionária, aí a moça da recepção atendia, aí eu perguntava quem era o responsável pela área de marketing e vendas. Aí a moça respondia que era o gerente fulano de tal, ou a gerente cicrana. Aí eu falava, beleza, muito obrigado, dava um tempo, depois eu ligava de novo, falava, olha, eu quero falar com o gerente
fulano e tal. Aí a recepcionista falava, quem é que tá falando? Eu falava, o Thiago Fernandes, da empresa concessionária integrada, eu tenho uma grande oportunidade de negócio para ele e gostaria de bater um papo. Putz, aí eu já tinha nome e sobrenome, já tinha uma empresa que tinha uma grande oportunidade para apresentar para esse gerente comercial. Aí ele me passava, né? Quando o gerente atendia, aí eu dava um pitch de vendas, do tipo, olha, meu nome é Thiago Fernandes, eu sou de uma empresa de tecnologia aqui da cidade, nós estamos desenvolvendo uma solução para ajudar o mercado automotivo a vender mais veículos a partir da internet. Já te adianto que eu não quero vender nada, eu quero apenas entender quais são os seus principais desafios e problemas aí na operação e eu gostaria de marcar um cafezinho contigo, nada mais do que 30 a 40 minutos. Você acha que seria bom amanhã pela manhã ou amanhã no final da tarde? Então eu já criava até o horário do cara. Aí ele falou, putz, tudo que for para me ajudar a vender mais eu aceito. Vem aqui amanhã no final da tarde, eu acho que eu tenho esses 30 minutos. Eu acabava indo e esses 30 minutos se transformavam em 1h30, 2 horas. Eu acabava desenvolvendo um relacionamento com o cliente. Nesse período eu dizia o seguinte, olha, muito obrigado pelos feedbacks. Eu gostaria de voltar aqui há mais ou menos uns 30 dias com a minha proposta de solução. Eu poderia voltar? Aí, com certeza. Aí eu ainda perguntava, você tem algum outro amigo que trabalha em concessionária no cargo de gerência que você poderia me indicar para bater um papo como esse? Aí o gerente dizia, cara, tem o gerente Cicrano, que é meu amigo da concessionária tal, você pode ir lá, tá aqui o telefone dele. Aí eu já ia com mais uma conexão mais forte. E foi assim que eu fiz, né? Etapa por etapa. E quando eu fui apresentar a hipótese de solução, eu voltei lá para o gerente não com as telas do software ou a tela do showroom digital, eu voltei lá com o PowerPoint explicando como seria a solução, né? E eles compravam essa ideia do PowerPoint, de como seria essa solução. E foi assim. Fantástico, cara. E isso mostra que se você tem uma habilidade de comunicação, você consegue levar esse processo de validação sem muitas ferramentas. Então, o empreendedor ele consegue sim validar um projeto sem ter, de fato, um desenvolvedor. Então, no teu caso aí, você mostrou como fazer isso bem. Tem até um caso de uma startup nossa que a gente investiu, que eles fizeram a primeira venda em Google Forms. Olha. O MVP era um site no Wix. Se você olhar hoje como era, cara, como é que vocês vendiam? Então, até aquela frase que é famosa, se você não tem vergonha do seu MVP, quer dizer que você fez algo errado. Brady Hoffman do LinkedIn, né? Isso aí. Mas você falou um ponto importante, comunicação. Acho que as 3 principais competências mais importantes de um empreendedor, né, é a comunicação que você falou, a criatividade e a resiliência, né? Então, você vai levar não, você vai dizer não gostei, não dá certo, e você tem que insistir, digamos assim, né? Tem que insistir na ideia, mas na ideia baseado em fatos, né? Você tem números para poder tomar suas decisões. A criatividade, eu acho que é essencial para qualquer profissional e ainda mais para um empreendedor. Perfeito, cara. Acho que esses 3 pontos aí tem que estar como habilidades aí e a gente tem que estar sempre tentando desenvolver elas, né? Às vezes a gente vai ser não tão bom em uma delas, mas ter ciência que, cara, você tem que ter essas skills para estar podendo evoluindo e alcançar o sucesso. É isso aí. Perfeito, cara. Isso aí dá até post nas redes sociais, ó. Mestre, antes da gente passar para o próximo ponto, eu queria que você deixasse mais claro para o pessoal o que é de fato a Autofosse. Então vamos lá, estou com o pitch aqui preparado. A Autofosse ela é uma Martech, né? Ela é uma startup que desenvolve tecnologia para marketing digital. A gente atua exclusivamente para o segmento automotivo. A missão da empresa é promover a transformação digital para esse segmento tão tradicional, né? Como você falou no início do episódio aqui. E a solução que a Autofosse comercializa hoje no modelo de SaaS é um CMS chamado Autódromo, que permite que concessionárias de pequeno a grande porte criem seus próprios sites, né, seus showrooms digitais, de forma muito simples e prática, sem precisar de um design ou de um programador. Então, o Autódromo é como se fosse um WordPress com sua versatilidade, junto com o Wix e a sua facilidade, né? Só que isso foi desenvolvido por nós em Ruby on Rails e a gente entrega a um profissional do marketing ou de vendas da concessionária que não tem conhecimento nessas 2 áreas que eu falei, né, design e programação. E aí, o Autódromo permite que esses profissionais criem esse site, administrem todo o conteúdo e coloquem lá todos os seus produtos e serviços, como, por exemplo, as ofertas de veículos novos, seminovos, pós-vendas, vendas diretas, peças, acessórios, serviços, cadastre banners, coloque os números de telefone, WhatsApp, crie página, coloque o mapa de localização, as informações no rodapé, customize cores, logo, e isso tudo com alguns poucos cliques, né? Com o objetivo de fazer o quê? Entregar uma experiência de compra diferenciada para o consumidor que está visitando esse showroom digital, até porque o cliente ele não vai mais no showroom físico, né? Ele vai no seu showroom digital. Perfeito, cara. Não,
deu para ficar mais claro agora. Eu já conhecia, né? Mas para a gente explicar para o pessoal que ainda não conhece, acho que é importante. E falando um pouco do nosso assunto principal aqui, eu queria entender como é que foi levar essa tecnologia para as concessionárias, que é um setor muito tradicional. Por muito tempo eles venderam carro da mesma forma, mas como você contou no início, eles viram que tá investindo ali milhares de reais em televisão, em experiências dentro da concessionária que possivelmente não estava mais fazendo sentido para o consumidor. Como foi levar? Cara, você vai ter um site, as pessoas vão te dar o contato delas, e aí o time de vendas vai criar todo um processo para você estar contactando esse lead, criar um relacionamento com ele. Como é que você passou isso? Quais foram as principais barreiras de mostrar o valor da tua tecnologia para esse mercado tradicional? Legal, boa pergunta. No início foi muito difícil, a gente entendeu que teríamos que utilizar o inbound marketing, né, para poder educar o mercado, então a gente investiu bastante. Desde da empresa em conteúdo rico, com blog, com site, com e-books, com webinars e por aí vai, deixando claro para o mercado automotivo que ele precisaria ter um showroom digital, ter o seu site, e que esse site fosse administrado, gerenciado por eles mesmos e não por uma agência, digamos assim, né? Não que as agências não sejam nossos parceiros também, né? Muitas agências utilizam nosso próprio software para poder entregar esses showrooms digitais aos clientes. Mas como é que acontecia antigamente? Uma funcionária pedia atualização de um banner, a agência tinha que subir via FTP. Aí passava pelo departamento de atendimento para depois passar para o departamento de design para poder subir aquele banner no FTP. A funcionária precisava cadastrar uma oferta, mandava um e-mail para a agência ia. E olha o time desse negócio, né? Muito alto. E foi quando eu e meus sócios criamos o Autório e falou, olha, vai te dar empoderamento de você ter acesso a just time, digamos assim, a atualização de todo o conteúdo do seu site. E aí, para isso, a gente teve que fazer o quê? Acertar muito o pitch de vendas na dor do cara, né? E nos principais benefícios que a ferramenta entregava, que era agilidade, praticidade, eficiência, mensuração dos resultados, porque, por exemplo, tudo que é feito na internet é passivo de mensuração. Então, além do autódromo entregar essa facilidade de construir o seu próprio site, ele dá, na verdade, né, muitos relatórios sobre o comportamento do consumidor neste site. Quanto tempo ele passa, os principais produtos que ele converte, se é homem, se é mulher, a faixa etária, etc. E aí o que acontece? Quando a gente resolveu o problema de geração de leads, né, e justamente também o problema de você criar sites de forma muito mais prática e rápida, a gente acabou criando um outro problema. Por exemplo, agora que tem muitos leads sendo gerados pelo meu site, como é que eu vendo para esses leads? Todo o problema que a gente gerou. Quer dizer, que a gente viu, mas foi baseado numa solução que a gente conseguiu gerar para o problema de leads. Os vendedores não sabiam como contactar um lead, não sabiam em quanto tempo, o que falar, o que dizer. E a gente acabou desenvolvendo aqui na empresa a metodologia de encantamento de leads, que nada mais é do que o Insight Sales hoje, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente disse, olha, os clientes começaram a ligar para a gente, Thiago, tem muito lead e eu não sei o que fazer, como é que eu vendo para esses leads? Aí a gente, putz, como é que a gente vai ajudar esses caras? Aí foi pensando, foi estudando. Cara, você vai fazer o seguinte, você vai ter que ter um profissional na tua concessionária, responsável só para receber esses leads, ele vai ligar, vai conversar, vai filtrar, vai prospectar, vai encantar esse lead e vai convencê-lo a ir até a concessionária. E aí, quando você convencer ele a ir até a concessionária, você vai marcar para um vendedor lá no showroom, que vai fazer dupla com esse profissional que está numa sala com o computador, para que esse lead seja repassado com as informações mastigadas e o vendedor, quando for contactá-lo, já sabe que o carro é para a esposa, que ele tem outro para dar de entrada, que ele vai também usar uma carta de consórcio. Então, quando esse lead for até a concessionária, né, agora um potencial cliente, o vendedor vai ser mais assertivo. Isso deu muito certo, essa metodologia de encantamento de leads, porque ficou um bate-bola muito bom. O autódromo criava os sites que gerava leads para o time de encantamento, o time de encantamento convencia esses leads até a concessionária a falar com o time de vendas, né? Porque como é que estava acontecendo? O cara ele não estava indo mais por espontânea vontade na concessionária. E o vendedor estava ficando muito ocioso lá, sem ter ninguém na porta da frente para ele poder atender. E o velho caderninho do vendedor não estava mais surtindo efeito, né? O network que ele tinha não era mais o suficiente. E aí casou muito bem tudo isso. Agora, como é que a gente explicou esse negócio todo ao mercado? Muito conteúdo, muito evento, muita orientação e utilizando o poder das redes sociais para isso. Legal. Cara, fantástico isso aí que vocês fizeram de educar o mercado. Eu acompanho vocês nas redes sociais, vejo que vocês estão sempre produzindo conteúdo, o blog de vocês é muito ativo. A gente tem muito contato com o setor da educação e um pouco parecido, é um setor carente de tecnologia e muitas vezes eles não sabem quais são, de fato, os problemas, né? Como automatizar processos, como trazer a tecnologia
pro negócio e você trazer resultados. E eu acho que essa estratégia de você gerar conteúdo gratuito para esse público, até eles começarem a se educar, é sim o caminho, mas a gente tem que ter em mente que é um caminho longo. Não é do dia da noite que o cara vai estar lá acompanhando o conteúdo da Autofoss e entender que ele tem que ter um funil bem estruturado, tem que ter um time de SDR, tem que passar isso pro o vendedor lá do chão da concessionária para estar de fato encantando esse lead. É isso aí. Mestre, tem um carinha bem famoso nesse setor aí de automobilístico, que é o Elon Musk. Fez um negócio que eu achei muito interessante, cara. O modelo de vendas da Tesla é sem concessionária, legal. Então as lojas são próprias. Eu queria saber qual é a tua opinião a respeito desse modelo. Se você acha que isso é algo que cabe no Brasil, se você acha que isso é uma tendência no mercado, como é que você está vendo isso? Boa, a pergunta é muito boa, cara. Elon Musk, né? O cara é foda. O que é que ele fez, né? Não é que o modelo dele não tem concessionárias, né? Ele tem as lojas, pertence à própria empresa, né? E o interessante, eu vou falar primeiro do interessante do modelo do Elon Musk e comparar com o modelo tradicional das concessionárias das montadoras, né? O que acontece? Você chega numa loja da Tesla e aí ela é uma concessionária padrão. Você chega, tem um recepcionista, tem alguns models lá na recepção, tem a área de boné, de camisa, né? Que é a life store do cara lá. Você vê a oficina assim no final, você entra, uma moça vem e te recebe, pergunta se você já esteve lá, se já conhece os produtos da marca, se você tem ou não Tesla, e aí você diz que não, que gosta de fazer um test drive, aí vem um consultor lá de vendas, pergunta qual é o carro que você quer conhecer, é a mesma coisa, pergunta se você quer um cappuccino, um cafezinho, é igual. Aí o que acontece? Ele te apresenta o veículo, você faz um test drive lá, até antes de você fazer o test drive, ele diz, vem aqui, aí vai lá no painel grande, mostra o veículo, mostra as coisas e já te cadastra na plataforma do e-commerce da Tesla, né? Vamos fazer um cadastro rápido, você faz. Você termina de fazer o test drive, ele fala sobre o preço do carro, os benefícios, a coisa toda. Ele fala o seguinte, você pode comprar aqui comigo, né, você gostou, etc. Ou simplesmente você pode voltar para casa e lá no seu sofá você vai e faz a sua compra e a gente entrega na tua casa. Então isso é o quê? Um modelo omnichannel, né? A experiência que você tem no showroom físico, você também teria no showroom digital, no showroom virtual, né? Então o cara ele pode comprar lá na Tesla, mas se ele for para casa e acessar o site da Tesla e for botar digamos assim, o registro dele lá nos Estados Unidos, o login para ele acessar o e-commerce, já vai bater que ele visitou a concessionária, vai comprar o carro e aquele vendedor lá que atendeu, ele vai ganhar uma comissão do tipo. E o Tesla e o Elon, ele fez o quê? As lojas são próprias, a gente trabalha dentro de shopping com estruturas pequenas ou lojas de bairro bem pequena, onde a gente não tem um custo muito alto de infraestrutura. No mercado tradicional automotivo, as concessionárias são conhecidas por serem verdadeiras obras faraônicas, né? Hoje que as concessionárias estão com modelos menores, um pouco menor, mas antigamente eram coisas absurdas, gigantescas. Por quê? Porque elas investiam muito em estoque, em apresentação de veículo, em pós-venda, a coisa toda. E isso se mostra cada vez mais um modelo defasado, né? Porque as pessoas elas só vão à concessionária com a certeza do que vão comprar. Antigamente as pessoas visitavam 3 a 5 concessionárias para comprar um carro, elas iam pesquisando, etc. Hoje as pessoas pesquisam tudo pela internet, já decidem qual carro comprar e vão à concessionária só pagar aquele carro e levar. Então não faz mais sentido você ter grande showroom, né? Que muitas pessoas estão mudando para dentro de shopping, lojas conceito em bairros assim. E o pós-venda fica em outro lugar e muitas vezes até compartilham o pós-venda com outro concessionário. Estão reduzindo e enxugando. Então o que acontece? O modelo de concessionária no Brasil, assim como em qualquer canto do mundo, com exceção da Tesla, é um modelo de concessão, né? A montadora é como se fosse uma franquia e ela entrega aquela franquia à concessionária que é responsável por vender os produtos. E faz parte do modelo de distribuição das montadoras utilizar as concessionárias para poder ter capilaridade nos países e cidades. Porque, do contrário, sairia muito caro para a montadora montar suas próprias lojas. Então, ela fez o quê? Vamos escolher grandes já empresários ou homens de negócio em cada cidade e entregar a bandeira da nossa marca para eles, caso eles passem no nosso checklist aqui de boas práticas e de governança, etc. Porque é muito mais barato para a montadora, digamos assim. E as concessionárias vieram nesse modelo já há quase 100 anos, digamos dessa forma, e muitas vezes, durante fases
de todos esses longos 100 anos, as montadoras tentam algumas vezes fazer entrega diretamente ao consumidor, né? Então a montadora ela enxerga a concessionária como um importante canal de capilaridade para expandir a marca, mas muitas vezes as montadoras ao longo dos anos pensaram justamente fazer a entrega diretamente ao consumidor. E aí foi se criando diversas leis em todos os cantos do mundo, e aqui no Brasil existe uma lei chamada Lei Ferrari, que garante às concessionárias que as montadoras não possam fazer uma venda diretamente ao consumidor, digamos com suas próprias lojas, né? Então existem leis para isso. Só que acontece, com o advento de quê? Do e-commerce, do 4G, do 5G, do acesso à informação, das pessoas cada vez mais plugadas, isso acaba deixando as pessoas também com necessidade de facilidade e comodidade maior. As pessoas estão cada vez mais interessadas em resolver toda a burocracia pela internet, como a Tesla já resolveu. Por exemplo, simular financiamento, negociação de preço, documentação, que isso, até alguns anos ou meses atrás, só podia ser resolvido você indo até a concessionária. Hoje, até devido à Covid e à aceleração que a Covid trouxe para a transformação digital, é passível de tudo ser feito pela internet. Então, o que acontece? As próprias concessionárias, enxergando também esse modelo como defasado, começaram a entender que elas precisam se digitalizar, permitir que o cara faça todo esse processo de simulação, negociação, pagamento e compra pela internet, né? Então, as concessionárias do mundo e do Brasil começaram a prestar atenção no modelo da Tesla para adaptar à realidade. Não é à toa que o autódromo é um produto que permite gerar lead para a concessionária, mas a gente está trabalhando numa solução agora que permite que a concessionária entregue ao seu cliente uma experiência 100% de compra, onde ele consegue agora montar o carro, pagar o carro, assinar a documentação e receber o carro em casa ou retirar na loja. É isso que a gente está trabalhando hoje, justamente para permitir que essas coisas atualizem seus modelos de negócio, né? E esse é o futuro, não tem mais volta. As concessionárias vão ter que se transformar em verdadeiras plataformas de e-commerce. E os shows vão ficar cada vez menores, né? Elas vão investir bastante agora em plataformas digitais, como essa que a gente está desenvolvendo. E como a própria plataforma que a Tesla desenvolveu, né? Lá nos Estados Unidos, a questão de e-commerce para carros já está muito, muito mais à frente, principalmente para a parte de seminovos. Perfeito, cara. Você trouxe aí, resumiu em 5 minutinhos, toda a trajetória de transformação digital, né, que as concessionárias estão sofrendo junto com as montadoras. E é muito legal a gente ter um benchmark como a Tesla, porque ajuda a estar levantando o bastão do setor. E acompanhando também experiências de concessionária dos Estados Unidos, a gente vê que é uma briga ferrenha em estar tentando fidelizar o cliente. Então, eu já tive experiência lá na Toyota nos Estados Unidos, onde você paga uma assinatura por mês, onde o teu atendimento ele é mais rápido, onde você ganha o jogo de pneus todo ano. Então, a concessionária ela não está só se preocupando ali no momento da venda, mas sim na manutenção daquele cliente dentro da marca. Uhum. Então, isso é um outro canal também que possivelmente a gente vai ver mudar aqui no Brasil. Com certeza. O dinheiro está no pós-venda, né? Porque perceba, o que é que as montadoras fizeram? Diminuíram as margens das concessionárias, porque a montadora falou assim, olha, você já ganha bastante dinheiro no pós-venda com peças, acessórios, com financiamento e com os serviços, né? Então, o que foi que as montadoras fizeram? Diminuíram a margem de um carro novo para a concessionária, sabendo que a concessionária ganha um valor assim mais considerável nesses outros todos canais que eu acabei de falar. Então, a concessionária está investindo bastante no pós-venda. Aí, entre esses modelos de recorrência, né? Porque o poder da recorrência é absurdo, né? Por exemplo, o modelo de SaaS foi revolucionário para a indústria de software. E esse modelo de assinatura acabou se provando também interessante para outros modelos de negócio, como, por exemplo, carro por assinatura. Então, hoje, meu sócio, o Clênio, ele vendeu o carro dele e adquiriu um carro por assinatura da Unidas. Então, o que acontece? Vendeu o carro, contratou esse serviço da Unidas, ele paga um valor por mês lá, recebeu um carro novo em casa e já vem com IPVA pago e com seguro. Ele só faz pagar a assinatura e botar combustível. Se ele der um PT nesse carro, o seguro tá cobrindo ele. E depois de um ano ele pode trocar por outro carro. Então perceba, as próprias concessionárias também já estão entendendo esse modelo e aproveitando os seus próprios veículos seminovos como modelo de carro de assinatura. E também algumas concessionárias premium aqui no Brasil já estão transformando os seus veículos, né, premiums, em modelos de assinatura do tipo. Você assina uma assinatura de, sei lá, R$13.000 por mês de BMW e durante um ano você pode trocar o BMW 3 vezes, pagando aqueles R$13.000 por mês. Está coberto seguro, está coberto PVA do carro. Se você quiser fazer um upsell e começar a pegar um SUV da BMW, você vai para R$5.000 mês. E durante um ano você pode ter acesso a esses 3 tipos de modelo do SUV. Então as concessionárias estão se reinventando também para modelos de recorrência,
E como você falou, isso já acontece bastante tempo, né? O Brasil recebe um pouco mais atrasado essas inovações lá de modelo de negócio. Então, às vezes, acaba sendo muito mais fácil para os brasileiros, aqueles mais atentos, né, os empreendedores criativos e comunicativos, de saber quais são as próximas tendências aqui no Brasil. Olha para o mercado norte-americano e diz, daqui a 5 anos vai chegar no Brasil. E dito e feito. Esse modelo de e-commerce, de assinatura de carro, já está há 5 anos rodando lá e está começando a chegar aqui. Né? É por isso que a gente já vem se preparando há bastante tempo para isso. E eu acredito que agora, nesse novo panorama de juros baixos, esse modelo de assinatura ele vai ter alguns benefícios, vai poder ser potencializado pelas concessionárias. Então, logo a gente vai estar vendo isso ser cada vez mais comum e ter mais vantagem para o consumidor. Isso aí. Mestre, você, há minutos atrás, falou de uma palavrinha que está trending topics, Covid. E falando de Covid, a gente vê uma palavra junto com ela que é se reinventar. Eu queria ouvir de você quais foram os movimentos de concessionárias que mais te chamaram a atenção durante esse período de Covid. Boa, legal. Que foi que a gente viu bastante, né, nesse período de Covid, uns 3 a 4 meses. Concessionária vendendo carro pelo WhatsApp, concessionária vendendo carro pelo Instagram, concessionária fazendo live de apresentação de veículos novos e seminovos, concessionária emitindo boleto, passando o carro no cartão de crédito, concessionária indo até a casa do cliente com o veículo todo higienizado, com o tablet para ele assinar o contrato digitalmente e pagar o carro por transferência ou boleto, como eu te falei. A gente viu muita gente que ainda não acreditava nesse modelo de showroom digital, de leads, de marca digital. E quando chegou a Covid, né, e a crise não é para amadores, qualquer tipo de crise, e essa crise da Covid é realmente uma crise muito forte. E aí os amadores, né, não acreditavam muito nessa pegada, achavam que ia demorar um pouco, foram pegos de surpresas e começaram a procurar Autofosse, né, bastante sobre os nossos conteúdos, sobre os produtos que a gente oferecia, e a gente viu esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente viu muito, né, se falava que, nossa, vender carros pela internet só vai ser possível daqui a uns 5, 6 anos no Brasil. Cara, chegou a Covid, a concessionária teve que também reagir rápido, né? Aí foi o que aconteceu que eu acabei de falar. Os caras fazendo venda online, né? Venda online significa que é um e-commerce, mas, poxa, você vender um carro pelo WhatsApp, o cara, ele entra no site, converte, o vendedor atende, chama o cara para conversar no WhatsApp, o cara pede umas fotos do carro, pede uns vídeos, você faz assim a apresentação do veículo, ele gostou, pergunta quanto é, pede um desconto, alguma coisa de negociação, quero fechar, quero pagar parte por transferência, boleto bancário, sem nem ter pisado na concessionária e sem o cliente nem ter pisado lá na casa do cliente. Prepara o carro e manda entregar, põe em cima de uma prancha, uma cegonha, chega o carro na casa do cliente. Então perceba, a virtualização do negócio já está acontecendo. Falava-se que isso ia demorar de 5 a 6 anos para realmente acontecer no Brasil, só que o mercado sempre dá um jeito, né? Sempre dá um jeito. E foi dado um jeito. Vender carro pelo WhatsApp, por e-mail, por Instagram. E o que está acontecendo agora? Um movimento em busca de um modelo de negócio, né? Uma plataforma que consiga agora sistematizar e profissionalizar esse modelo de compra e venda. Foi isso que a gente viu bastante nesses últimos meses. Fantástico, e eu acho que o desafio vai estar em como a gente vai poder oferecer ferramentas para melhorar cada vez mais essa experiência de compra digital. Então, possivelmente a gente vai ver muita coisa aí de VR, as informações elas vão ter que estar mais organizadas nesse processo de venda, já que vai estar tudo mais de forma remota. Então, vai ter muita oportunidade de tecnologia aí surgindo, com certeza. Isso é verdade. Cara, indo para a minha penúltima pergunta, esse papo tá fantástico, viu? Puta merda. Eu tinha prometido 30 minutos, mas se deixar eu passo 2 horas aqui, ó. Eu também tô por aqui. Eu vou fazer isso com você não, Thiago. Falando de tecnologia, o caso da Autofosse, ele é conhecido aqui no ecossistema, vocês cresceram de uma certa forma bem rápido. A gente tem que trazer escala tanto para produto como para criação de máquina de vendas. Eu acho que são 2 assuntos que eu queria estar conversando contigo, saber um pouco de como é que foi esse processo. Mas primeiro eu queria falar de tecnologia. Como é que vocês tiveram algum problema para conseguir atender um grande número de concessionárias? Fala um pouco pra gente como é que vocês organizaram o time durante o crescimento da Autofosse. Pois é uma loucura isso, né, meu? Até hoje a gente sofre com tudo isso. Empresa de tecnologia é uma surpresinha a cada dia. Mas no início, para você ter uma noção, o time de tecnologia da empresa era minha sócia Isa e mais um desenvolvedor, né? E foi tipo um absurdo. Não que a gente tivesse feito isso por querer, né? Mas
por carência. A gente resolveu utilizar uma linguagem que era o Ruby on Rails, que é uma linguagem elegante, simples, limpa e rápida de se desenvolver, mas ao mesmo tempo muito difícil você conseguir profissionais aqui em Natal, né? Muito difícil. E aí, Isa, ela teve que aprender Ruby, até porque ontem aquele MVP que eu fiz no início do 2015 foi feito em Ruby, por isso que foi entregue tão rápido. A gente quis manter a linguagem, Isa teve que aprender. A gente conseguiu um outro programador aqui em Natal, que comprou a ideia de participar da empresa e começou a desenvolver. E a empresa cresceu 2015, 2016, 2017 só com eles dois, pra você ter noção. E a gente ia crescendo em marketing, ia crescendo em vendas, ia crescendo em atendimento, só com uma sócia, né, o CTO, e um dev. Então imagina a quantidade de dívida técnica que a gente adquiriu. E entrando mais cliente, mais robusto o software tem que ficar. E quanto mais o software ficava robusto, mais dívida técnica você contratava. Em 2018, a gente contratou mais um dev, então a gente tinha isso e mais 2 devs. E isso era muito complicado, né? Só em 2018 a gente começou realmente a encontrar mais devs do Ruby on Rails aqui em Natal e a gente conseguiu ter um time assim de 8 devs. Mas até então, o que foi que aconteceu, né? A gente estabilizou a necessidade de dev, foi estabilizando o sistema, foi conseguindo adquirir mais clientes, mas tudo de forma orgânica, né? A empresa ela nunca teve investidor anjo por trás, nenhum fundo. A gente usou sempre o bootstrap total. Quanto mais cliente entra na empresa, mais a gente contrata, mais a gente cresce. Mas no início a gente não tinha as máquinas necessárias, a gente só começou a desenvolver máquinas a partir de 2019. Até então, o que a gente fazia? A gente ia lendo muito, estudando e ia montando as coisas, um modelo tradicional de startup, e até para departamentos. A gente montou um time que era um sócio lidando com os clientes, fazendo inside sales e field sales, né? A gente leu o livro do Receita Previsível até de forma muito atrasada, a gente fez a leitura em 2018, começou a aplicar por lá, mandava alguns e-mails, falava algumas coisas, levava o cara para uma demo, a demo era muito fraca, mas dava certo ainda. A gente nessa época tinha um modelo de fechar com o cliente e até ele pagava a nossa ida até lá para a gente fazer a apresentação do software para toda a empresa, dar um treinamento. A gente almoçava com o dono, jantava, muito relacionamento, né? Isso foi muito necessário. Por quê? Porque é um mercado grande, mas ao mesmo tempo pequeno. E um dono de concessionária indicava a gente para o outro. Então a gente fez o quê? Muito esse tipo de estratégia. E até o cliente fazia amizade com ele, apresentava a solução, treinava. Ele gostava da gente no início. Na continuidade, no Go, ele viu o software funcionando também. Gostava, alguém viu o que ele estava usando, perguntava quem ele nos indicava. Então, durante os primeiros anos, a gente foi muito por indicação e muito no modelo de field sales, né? Só que isso chega num patamar onde a gente tem que profissionalizar o negócio. Então, só em 2019 a gente montou definitivamente a máquina de inside sales, com SDR, com inteligência comercial, com closer. A gente foi contratar softwares profissionais para isso, contratou o WeTime, depois contratou o Exact Sales, o Pipe Drive a gente começou a usar com maestria. A gente contratou uma consultoria aqui em Natal, o pessoal da Impetus, para nos assessorar e estruturar todo o processo. A gente não tinha uma máquina do amor, como o Rigonato fala, né? A máquina do amor, a máquina de vendas. Então a gente tinha ali um time de CS jogado, atendendo, apagando fogo, a coisa toda. E aí também no final do ano passado a gente começou a montar a máquina do amor ali, né? Separando em Heroes, Implementation Success em CS, montando os playbooks manuais. Então a máquina toda da AutoFoster é muito recente, ela tem no máximo ali 10 meses. Dos últimos anos para trás, né? A gente ia crescendo naquela correria na louca e ia fazendo, e existe o departamento de marketing, o de vendas, o de operações, era assim que a gente lidava, né? Só que nos últimos 8 meses que a gente começou a criar os playbooks, as máquinas, a Covid chegou e a gente em casa, como eu estava falando com você logo no início, a gente precisou ser muito eficiente, aí separou a empresa inteira em squads, abolimos a ideia de departamentos, os sócios pararam de ser diretores, a gente subiu para níveis de C-level, começamos a encontrar pessoas boas na própria empresa e dando a responsabilidade aí de heads, head de CS, head de marketing, head de desenvolvimento. Implantamos o Scrum, a gente tentou implantar o Scrum 3 vezes na empresa, mas só deu certo na última vez agora. Implantamos o OKR e só deu certo no início desse ano, a gente tentou o OKR durante 3 vezes e não dava certo. A gente não tinha maturidade na época. A gente só passou a ser uma startup mais madura, definitivamente, em termos de processo e organização, do meio do ano passado para cá, para você ter ideia. Mas quando qualquer pessoa chegasse na AutoFoster, ele ia, putz, essa empresa é muito organizada, e era. Só que não da maneira que a gente é hoje e não da maneira que a gente gostaria, mas a forma como tudo se desceu e como a gente está crescendo e se organizando é fantástico, fantástico. Porque a gente está preparando justamente todos os motores agora para o novo salto que a gente quer dar, que é para o lançamento da nova solução, que
ela vai abordar muito mais a ajuda das concessionárias, que a gente vai crescer muito mais rápido com ela. E aí são cenas para o próximo podcast aí. Irado, cara. E esse sentimento, né? O empreendedor, ele sabe que ele pode ir além. Então a gente nunca fica satisfeito de como tá, a gente sabe que pode estar melhorando. E é isso, de você. Às vezes a gente tenta implementar o OKR, não é trivial. Então, você lê lá o livro do Measure What Matters. É isso aí. Você acha, putz, isso aqui eu vou implementar amanhã na minha empresa. Aí passa o quarter one, dá tudo errado. Não, agora o segundo trimestre vai ser melhor. Aí é pior do que o primeiro. Mas a gente tem que continuar tentando. Tipo, eu compartilho com você disso, cara. A gente vem tentando implementar o KR. Agora, depois de 1 ano, é que a gente diz, putz, acho que a gente tá conseguindo fazer alguma coisa e muito adequado pra nossa realidade. Mas é do empreendedor ele não desistir e tentar. E esse movimento que vocês fizeram de estar delegando, achando aqueles perfis de liderança dentro do time, fantástico, cara. Eu queria dar até uma palhinha aí, como é que foi isso? Tipo, muita gente tem essa dificuldade de desmamar algumas atividades, de delegar. Como é que você se policia nesse quesito, Thiago? Cara, não é difícil de falar, mas é um pouco... Vamos lá. Eu sou um cara assim, bem concentrador, certo? Eu gosto muito das coisas bem feitas. Então, eu tinha aquela pegada tipo, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, né? Então, como eu domino muitas habilidades que a empresa precisa, com exceção de desenvolvimento, né? Mas, tipo, eu já passei por todas as áreas da empresa. Eu já fui o financeiro, eu já fui o atendimento e suporte ao cliente, eu já fui o inside sales, eu já fui o SDR, já fui inteligência comercial, eu já fui o dono do produto, eu já fui o Scrum Master, eu já fui... Entendeu? Então, já fiz de tudo, então eu sei fazer de tudo. Então, já fui também a pessoa de marketing, já que desenvolvi as campanhas, as mídias sociais, etc. E o que acontece? Você não consegue dar conta de tudo, né? Aí, o mal é o seguinte, tem muito CEO que ele não é CEO, né? E aí eu comecei a me preocupar muito com isso, comecei a ler demais, aí participei da Endeavor Scale Up, foram os 3 sócios, e eles falavam muito sobre isso, a gente foi acelerador inovativo, a gente aprendeu muito também com esse tipo de coisa. E, então a gente eu, Clênio e Isa, éramos C-levels que atuavam no tático operacional. E, tipo, horas caríssimas de fundadores e empreendedores atuando no tático operacional, porque muita gente não queria largar o osso. Em fazer o seguinte, confiar um pouco mais nas pessoas, instruir as pessoas, criar esses playbooks, que a gente não tinha muita coisa documentada, então a gente tem que fazer esse exercício. Mas aí a gente começou a largar o osso, para você ter noção, no final do ano passado para cá. Que eu comecei uma batalha com os meus sócios, dizer, cara, a gente precisa subir para o patamar de C-level, a gente precisa parar de ser tático operacional e definitivamente se tornar estratégia nessa empresa. Porque o que acontecia? Eu acabava ficando pensando muitas vezes sozinho, sem os meus sócios, porque estavam muito no tático operacional, e aí você acaba tendo aquele problema da esquizofrenia, né? Me perdoa até pela palavra. Mas você pensando muito tempo sozinho, imaginando coisas, etc., e acabando não compartilhando com seus sócios, com seus colaboradores, você chegava com aquilo pronto, as pessoas também encaravam aquilo como também o certo. Isso é complicado. Aí eu comecei a compartilhar muito mais conteúdo com meus colaboradores, com os meus sócios, comecei um movimento na empresa da gente destrinchar toda a empresa em squads. A minha sócia também já vinha estudando muito sobre isso, a Isa, da gente trabalhar com o agilismo dentro da empresa e não só na área de desenvolvimento. Ela veio com essa ideia, eu comprei muito. A Isa também é uma pessoa muito centralizadora, né? Assim como uma boa desenvolvedora e cientista da computação que ela é, também ilustradora. Então ela concentrava muito poder, muita decisão e as coisas ficavam muito ali engessadas em desenvolvimento, e a gente foi conversando, não da maneira mais soft, né? A gente quebra muito pau na empresa, eu e ela, quebrava mais, hoje a gente tá muito mais tranquilo, mas eu quebrava muito pau com ela, dizendo, cara, larga esse osso, sai daí, vamos botar outro dev para assumir a pegada de liderança, eu vou também sair de marketing e vendas, botar outras pessoas lá para tocarem isso, a gente tá conseguindo montar as máquinas, o Clênio sai dessa pegada de ficar atendendo o cliente, dando suporte, vamos partir para outra pegada. Então foi um movimento dos sócios, da gente assumir a responsabilidade de C-level, né? Então o que acontece? Qual é a responsabilidade de um C-level numa empresa? 3. Primeira coisa, talento, recrutar, selecionar e desenvolver os talentos, isso é muito importante. Aí, segundo ponto, produto, você tem que dar muita atenção no produto, conversar com os clientes, entender o mercado, entender os competidores, entender as tendências, e a gente negligenciou isso durante um bom tempo, né? E o quarto ponto é buscar parceiros, investidores e fundos, né? A Autoforce é uma vaca roxa, a gente foi crescendo organicamente, sem investidor, sem ninguém, cresceu a um patamar
muito considerável de faturamento ano, mas sem investidores. E aí, ano passado, a gente foi sediado por alguns, a gente dizia que não estava preparado, a coisa toda, e não queria. Mas aí, a gente começou a conversar com alguns hoje, né? Até para se mostrar ao mercado, né? E aí, esse movimento foi fazendo o quê? Criando justamente a questão dos squads, transformando os times autogerenciáveis, multidisciplinares, auto-organizáveis, implantando o Scrum. A gente transformou um colaborador no Scrum Master da empresa, fez ele estudar, ele comprou a ideia, a gente promoveu ele. A gente diversas vezes fez universidades autofós, que são momentos que tem toda quinta-feira na empresa, para educar os colaboradores sobre o que era Squad, sobre o que era OKR, quais eram as metas da empresa, por que ele estava fazendo isso. E aí foi um movimento de educação, de largar o osso de algumas áreas que a gente atuava, né, deixando para os próprios times lidarem com isso. E foi. E está dando muito certo agora, né? Não é à toa que hoje eu não lido mais diretamente com marketing nem com vendas. Eu estou sempre assessorando os times, estou mais como consultor deles, mas não como alguém que estava lá com a mão na massa. E hoje eu me preocupo basicamente com esses 3 pontos, né? Talentos, produtos, parcerias e negócios em termos de montadoras, de fundos e etc. ISA hoje, ela está lidando com o time de atendimento e suporte, porque ela ficou muito tempo em desenvolvimento, então ela se tornou uma pessoa muito fria, calculista e enigmática, cuidando só do produto, né, com código. A Clênio, que lidava com atendimento e suporte ao cliente, ele acabou também tendo um pouco conhecimento na parte de desenvolvimento do produto, então a gente fez um job rotation entre eles dois, né? Isa foi para o lugar de Clênio foi para o lugar de Isa, até para eles ganharem mais experiência dentro da própria empresa, né? Porque eles passaram muito tempo fazendo a mesma coisa. Eu, como eu disse, eu rodei durante toda a empresa como CEO e eles não. Então, Isa hoje está lá como a responsável pelo atendimento e suporte ao cliente, aprendendo bastante. Os clientes não conheciam Isa, né? Então ela teve que se apresentar aos clientes, desenvolver relacionamento. E Clênio foi atuar junto com os desenvolvedores para conhecer mais do produto e dos problemas que nós temos hoje que precisamos resolver. Então foi essa pegada. Não foi fácil, mas hoje a gente já está colhendo bons frutos em um espaço curto de tempo, né? 8 meses para cá. Legal, cara. E legal esse movimento de aprendizagem de vocês e essa reflexão que vocês tiveram, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente sabe que tem que ter humildade para... Pô, talvez a gente não tá indo no caminho certo. Então, vocês 3 sentaram, tenho certeza que teve momentos de farpas, como sempre tem, né? Faz parte, é saudável isso. Mas fico feliz demais de ver que vocês estão caminhando por esse caminho. E eu quero logo ver vocês sendo aportados aí para um fundo gigante e tá expandindo aí pela América Latina toda e o mundo. Show. Cara, quebramos regras, passamos os nossos 30 minutos, mas indo para os finalmente... Eu queria pedir primeiramente agradecer por esse seu tempinho aí, meu amigo, que eu sei que é muito valioso, mas foi um episódio fantástico. Eu acho que você foi muito habilidoso aí com as palavras, você conseguiu sintetizar bem teu conhecimento. Muito obrigado, cara, de verdade. E eu queria que você deixasse aí a tua última palavra pro pessoal, desse alguma indicação, não só de livro, mas pode ser até de uma boa prática, Thiago, que você julgou ser crucial para a construção da tua carreira, cara. Boa. Cara, eu sou um cara muito ambicioso, né? Muito ambicioso, não ganancioso. E a primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu decidi me tornar um empreendedor, né? Tipo, eu não tenho ninguém na família, né? Com cara de empreendedor. Meus pais são professores, a minha família toda da iniciativa pública ou privada. Mas desde criança eu tenho essa ambição de ser uma pessoa muito rica, né? Entendeu? Eu quero ser rico, mas quando eu digo quero ser rico, não é rico de apenas dinheiro. Eu quero ser muito rico de conhecimento, eu quero ser muito rico de experiências, eu quero ser muito rico de conexões, né? E também muito rico de capital. Então, eu coloquei uma missão de vida que eu acho que sintetiza tudo isso que eu acabei de falar, né? Que é gerar riqueza e felicidade para mim, meus amigos e meus familiares. E para eu chegar nessa minha missão de vida, para isso eu tenho que adquirir bastante conhecimento. Então eu leio muito, eu gosto muito de livro, eu gosto muito de filmes e vídeos que contam a história de outros empreendedores, que são inspirações assim para momentos que você acha que está dando tudo errado, que não vai dar certo. Então, para você ter noção, todo horário de almoço eu vou lá em alguns canais no YouTube que eu já estou seguindo, que fica contando as histórias dos grandes homens e mulheres empreendedores do mundo, né? São vídeos de 5 a 10 minutos. Isso me deixa super instigado, né? E eu tenho meta de ler um livro por mês.
Eu não consigo passar de um livro por mês, porque eu leio um livro muito devagar, né? Como é que eu faço? Eu faço muita anotação, muita pesquisa, faço um fichamento do livro, eu consumo aquele livro, eu só gosto de livro físico, porque a cada livro que eu termino, para mim, é um prêmio, né? Então, eu gosto de marcar o livro, botar a etiqueta. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é ensinar. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Não é à toa que a gente criou essa Universidade Otto Fosse, onde eu instigo todos os colaboradores a todas as quintas, onde eles apresentam um livro, e muitas vezes eu dou um livro para eles. A gente criou uma biblioteca lá na Otto Fosse, que eu estou sempre comprando muito livro para isso. Agora, a grande sacada é você ter um propósito, né? Uma missão de vida. Alguma coisa que deixe claro para você mesmo, para todas as pessoas que estão ao seu redor, família, amigos, e ver muitas vezes você trabalhando 12, 14 horas por dia, e muitas vezes não entende, né, o que você está fazendo, ou por que você está fazendo. E a primeira coisa que você precisa fazer é deixar claro para si mesmo por que você está fazendo aquilo, e também para todos que estão à sua volta, né? Porque muitas vezes você acaba tendo vampiros de energia, que eles não fazem isso porque querem, mas sim porque são seus amigos e familiares e querem te proteger. Eles acabam sugando energia do tipo: isso não vai dar certo, para com isso, eu preciso trabalhar tanto assim, você deveria estar fazendo um concurso público ou procurando uma carreira em outra empresa em vez de você estar desenvolvendo o próprio negócio, o Brasil é muito difícil. E eles não fazem isso porque querem. E a primeira coisa que você tem que fazer é blindar o seu corpo e mente desses vampiros de energia, que muitas vezes pode ser seu esposo, sua esposa, seus pais ou amigos. É deixando claro para você mesmo e para eles qual é a sua missão de vida e seu propósito, porque você quer fazer aquilo, né? E a gente falou até no início sobre criatividade, comunicação e resiliência. E eu acho que é muito poderoso essas habilidades para qualquer empreendedor. E os homens, né, quando eu digo os homens, é o bicho homem, ele vive pelo legado, né? Do tipo, qual é o meu legado? Meu legado às vezes pode ser uma família bem estruturada, meu legado pode ser um livro, um conhecimento, meu legado pode ser uma grande empresa, o meu legado pode ser uma grande benfeitoria que eu estou fazendo para a humanidade. Então eu penso muito nisso, né? Qual é o meu legado? Eu sempre procurei, em todas as empresas que eu passei, ou nos negócios que eu criei, a Otto Fosse é meu segundo, mas qual é o meu legado para a sociedade, para a minha família, para o mercado? Eu penso muito nisso. E uma coisa que a gente sempre tem em mente, eu já repeti isso até hoje na empresa, é que ou você morre como herói ou você vive o suficiente para se tornar vilão. Isso eu vi até no filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas. Mas isso também para mim é muito importante, né? Você tem que saber a hora de dizer: eu não consigo chegar até aqui, e se eu insistir nisso, eu vou acabar destruindo todo o legado que eu fiz. Então, por exemplo, se fala muito lá no Blitzscaling, né, no livro do Reid Hoffman, que eu estou lendo agora, um livro fantástico, que é o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas que te ajudaram a alcançar metade do Everest não são necessariamente as mesmas pessoas que vão te ajudar a seguir adiante e alcançar o topo do Everest. E muitas vezes você mesmo não é aquela pessoa que vai levar o time, a empresa, até o topo. E você falou até no início, você tem que ter muita convicção disso e ser honesto, né? Com você e com todos os outros que estão ao seu redor e que são seus seguidores. Morra como herói, saiba do legado que você fez, do que você insistir numa coisa que você sabe que não é capaz naquele momento, você não tem as habilidades e competências, para não se tornar um vilão do jogo. E a criatividade, comunicação e resiliência, mais uma vez, eu vou botar esse ponto porque é muito importante para todo empreendedor. Acho que era isso que eu tinha para falar para o final. Cara, a palavra que eu tenho aqui é obrigado, viu? Mais uma vez, de verdade, foi um episódio especial esse. Pessoalmente eu não estava esperando. A gente chegou assim, vamos bater 1 hora aqui, mas com certeza 1 hora de conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que as palavras foram ditas aqui vão ajudar muita gente, e esse é a missão do SeaCast, a gente conseguir compartilhar conhecimento de gente boa para gente boa e a gente conseguir evoluir nosso ecossistema. Top. Então, Tiagão, muito obrigado mais uma vez. Valeu, meu amigo. Muito obrigado ao Otto Fosse, todo o time. Eu desejo todo o sucesso do mundo. E muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do SeaCast. Estaremos juntos na próxima terça-feira. E vou fazer um pedido. Eu tenho certeza, esse conteúdo eu tenho certeza que foi relevante para você. Então, tira um print da tela do seu celular, compartilha e manda para um amigo, cara. Eu tenho certeza que vai ter algum amigo seu que tá ouvindo esse episódio, que vai gostar e que as palavras aqui do Thiago vão estar ajudando na carreira profissional dessa pessoa. Legal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.